Vamos colocar em pé, vamos ler a palavra. Vou, talvez conversar um pouquinho com vocês aqui também nesse assunto. É o verso 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Grave isso. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ó Deus poderoso, abençoa mais uma vez, ó Pai, a leitura da Tua palavra em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Sentados, irmãos. Eu estou assim, até semana que vem eu desejo ter um momento ali no sítio, eu quero ter um momento de consagração. Estava falando com o irmão Clériston hoje, peça esses obreiros, né? A igreja, irmãos, hoje não está transmitindo, voltou, então não está transmitindo, mas está gravando ali, né? Caiu a internet. Mas a minha visão da mensagem hoje, a igreja, ela foi aprisionada, foi tirada a liberdade da igreja, foi tirada a liberdade do Espírito Santo na igreja. E nós somos gerados nessa condição morna, nessa condição da igreja fria. Porque a fé cristã, o evangelho, Jesus disse em João capítulo 4, para aquela mulher no poço de Samaria, que a adoração, ela seria em espírito e em verdade. Então, a adoração, ela precisa ter essas duas asas. Vocês estão entendendo? Precisa ter os dons do Espírito Santo, manifestações dos dons, porque tem alguma coisa alta aí, Mackenzie. É o computador, né? Tá bom, já baixou. Porque a Bíblia diz: estes sinais seguirão aos que crerem. E eu tenho me perguntado, se nós cremos na palavra, aonde estão os sinais? Né? Onde estão os milagres? E isso tem me preocupado, tem me chamado a atenção, tem me deixado inquieto. Porque muitos se acomodaram, não, vamos viver. Está certo que o que salva nós, irmãos, é a palavra. É a palavra que vai nos salvar, é a obediência à palavra que vai nos salvar. Mas a adoração é diferente. A adoração, ela é composta dessas duas asas. A verdade e os dons do Espírito Santo. Então eu quero chamar a igreja, quero convocar os obreiros, esses obreiros, para nós avançarmos. Nós saímos de uma condição, eu tenho que lutar contra mim. Sabia disso? Que eu nasci, fui criado desde pequeno desse jeito. Me acostumei
Hoje, se eu ver uma pessoa levantar e falar em língua na igreja, eu acho estranho, eu me assusto. Eu vi lá em Anápolis, eu fiquei encantado com aquilo, nunca tinha visto na minha frente. Vocês estão entendendo, irmãos? Vi uma irmã cantar no Espírito, eu fiquei encantado com aquilo. Falei, meu Deus do céu, que coisa bela, né? Nunca tinha visto. Vocês estão entendendo? O irmão Davi está atrapalhando o culto, ele está murmurando aí e fica, atrapalha. Então, porque assim, eu lendo a mensagem, eu vinha lendo a mensagem para mim, eu lendo aqui, de repente o irmão Brana terminava de orar, uma irmã levantava, falava em língua, outro levantava, interpretava, virava aquela festa. Mas para mim estava na história. Nós estamos querendo um Deus histórico, uma Bíblia histórica. Nós não estamos querendo uma mensagem histórica. Irmãos, se vocês, porque há a mensagem de William Branham, mas por trás há um contexto, que nós viemos da era das trevas, onde os sinais, eles estavam escassos, era aqui, acolá, tinha alguma coisinha. Aí Deus deu uma combustão, assim, nos pentecostais. Deu uma combustão e aquilo explodiu, aquilo subiu, aquele batismo do Espírito Santo. E veio Elias e pegou aquilo e amplificou aquilo. Amplificou. O profeta posicionou os dons. Aí depois viemos nós e deixamos a coisa descer de volta. Amém? Vocês estão entendendo? Então houve no Brasil, não estou falando de, talvez os que veio é bom, os que já são mais maduros, né? Nós estamos em um jubileu da mensagem no Brasil. Ela chegou por volta de 70, 72 ali, foi quando explodiu a mensagem, começou. E nós estamos agora 2021, 22, esse período é um jubileu. Ou seja, uns 50 anos, e a cada 50 anos tocava-se uma trombeta, e havia-se uma libertação. Mas havia alguns escravos ali, que eles já estavam acomodados na casa de seu senhor, eles tinham adquirido família, adquirido bens, e eles falavam assim, não, eu quero ficar aqui mesmo, acomodados. Então eles eram colocados um brinco na orelha e eles ficavam para sempre. Mas havia alguns que saíam, aproveitavam aquela libertação, e iam viver a vida. E assim nós temos ouvido essa trombeta da libertação e temos saído, irmãos. Ninguém que conhece de astronomia, né? Mas vou mostrar para vocês alguma coisa aqui. O sistema solar, cada planeta ali, cada planeta, ele tem uma atração gravitacional. Vocês entendem isso? A gravidade, ou seja, um planeta, a Terra, ela mantém a Lua naquela distância. Vocês estão entendendo? A própria Terra mantém, a gravidade da Terra mantém a Lua naquela distância. A gravidade do Sol, que é um gigante, mantém os planetas ali naquela distância, e tudo vai girando, tudo isso aí foi Deus que fez, vocês captaram, estão entendendo, né? Se você tem uma força, se tivesse uma força hoje, que desse um resbalão na Lua, e fizesse com que ela desse um impulso, assim, um pouco, ela ia pegar uma força contrária àquela gravidade, e ela ia começar a se afastar. Na verdade, a Lua, ela se afasta da Terra, parece que 3 centímetros por ano. Mas ela ia ficando cada vez mais longe,
cada vez menos aquela força gravitacional, ou seja, aquela atração gravitacional, exerceria controle da Lua. Entendendo natural aí. E assim é quando, por exemplo, um filho sai da casa do pai, que ele casa, né? Vai passando o tempo, cada vez menos, quando mais ele se afasta, não é inimigo, mas ele vai exercendo menos influência, menos controle. E assim esse jubileu que nós chegamos, cada vez que nós nos afastamos, o tempo passa. Então a igreja ela precisa estar mais longe, ela precisa estar mais liberta dessa atração gravitacional, dessa condição que nós ficamos. Irmãos, o primeiro passo para se ter uma libertação, vocês gravem isso. Primeiro passo para se ter o perdão dos pecados é nós reconhecermos em nós mesmos os erros. Amém? É nós olharmos para nós e eu disser assim, eu tenho que olhar para nós, para mim. O problema é que nós temos olhado para aí fora, mas de dentro, né? Então, irmãos, vamos lutar por isso. Amém? Vamos orar e buscar. Nessa mensagem aqui, o profeta traz uma visão sobre Moisés. O título dela é Pela Fé Moisés. E aí no Hebreus, mesmo capítulo, no versículo 24, ele mostra esse quadro de Moisés. Vamos pensar, antes de vocês lerem, vai abrindo a Bíblia aí no Hebreus 11, mas vamos fazer um contexto, para vocês entenderem isso aqui. Vamos pensar Moisés. Moisés, ele era um príncipe, ali, e foi colocado naquele cesto, foi resgatado pela filha de Faraó, foi criado, ele foi chamado de Moisés, porque o nome, quer dizer, foi tirado das águas. Então ele foi criado como um filho de Faraó. Ele foi criado com as mesmas regalias, ele foi criado no palácio, foi criado naquela vida de burguesia, que nem a gente chama hoje, Moisés. Mas Moisés era um hebreu, vocês estão entendendo? Dentro dele, ele era de outra nacionalidade, ele não era egípcio. Mas ele estava vivendo ali no Egito, ele chegou como um bebê, dentro de um cesto. O mundo que ele conheceu foi o Egito. A mãe que ele conheceu, os pais, tudo ali. Mas chega um momento, irmãos, aí na vida de cada um de vocês, esses irmãos, chega um momento que você precisa reconhecer a sua verdadeira nacionalidade. Amém? Você precisa saber qual é a sua identidade. Olha aqui, ó. 24, Hebreus 11. Pela fé, olha aí. Pela fé. Qual era o óculos? Eu quero que vocês olhem, irmão. O óculos de Moisés era a fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem era filho da filha de Faraó era o que de Faraó, irmão? Jesus. Neto, né? Se ele recusou ser chamado da filha do Faraó, então ele recusou ser chamado neto do Faraó. Pela fé. 25. Escolhendo, irmãos. Espera aí. Você está vendo aqui? Escolhendo. Amém? Ele escolheu, irmão Léo. Uma escolha que ele fez.
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Você está vendo? Está vendo aí? Gente, aquele povo, deixa a Bíblia aberta aí, aquele povo, eles eram escravos, eles eram amassadores de barro com capim. Então, escolher estar com aquele, escolher ser um cristão hoje, não, vamos dizer para nós, não traz um sofrimento que nem eles tinham ali. Tem um sofrimento, mas não é igual àquele. Eles apanhavam o dia inteiro. E quando o faraó queria mais produção, mandava descer mais o chicote. Então eles chegavam à noite, as esposas, eu não vou derramar aqui, mas as esposas pegavam a salmoura. Alguém já usou isso aí? Ou já passaram nas costas de vocês? No Rio Grande do Norte. Passava a salmoura para ele aguentar, para dar uma amenizada naqueles ferimentos. Mas no outro dia tinha novamente. Então veja, Moisés tinha um palácio, Moisés tinha uma vida de rei, de príncipe. Moisés estava na linha de sucessão do trono. Ele estava na linhagem, irmão Carlão, para ser o próximo faraó. Vocês já imaginaram, vocês prestem bem atenção, que hoje o presidente dos Estados Unidos é considerado o homem mais poderoso do mundo. Por quê? Porque a nação americana é a nação mais poderosa do mundo hoje, nesses dias atuais. Vocês estão entendendo? Mas naquela época era o Egito. As nações, elas vinham trazer tributos para o Egito. Então, irmão Léo, ali o homem que governasse o Egito, ele seria o homem mais poderoso do mundo. Seria que nem o Joe Biden hoje, irmão. Vocês estão entendendo? Hoje o Egito não é mais nada em termos de poderio político, bélico. Mas naquela época eles governavam o mundo, eles mandavam no mundo. Uma época já foi Roma, outra época foi a Babilônia, outra época foi os persas, medo-persas, gregos, romanos. Hoje ainda é os Estados Unidos, mas mais na frente será a China, o dragão vermelho. Então a escolha de Moisés, isso aqui para jovens, para nós, pensamos assim, Moisés não rejeitou coisas ruins, não. Moisés rejeitou ser o homem mais poderoso do mundo para virar um escravo, para levar chibatadas nas costas. Você sabe por quê? Porque Moisés olhou pela fé. Aleluia. Moisés não olhou pelos olhos humanos. Não. Moisés olhou pelos olhos da fé. E ele viu que tudo aquilo ia ter o fim. Preste bem atenção. Se Moisés tivesse virado um faraó, quem seria Moisés hoje? Talvez seria uma estátua, uma esfinge daquela, né? Ou uma múmia mumificada. Isso seria Moisés. Estaria nos livros de história do Egito. Teria simplesmente uma estátua de memorial de Moisés, mas onde estaria a sua alma? Foi isso que Moisés viu, meus irmãos. Ele viu as coisas que não eram aparentes, ele viu depois. E hoje Moisés não é uma estátua. Depois de quase 800 anos, ele apareceu no Monte da Transfiguração, ali, vivinho em folha, falando com Jesus. Mas ele teve que fazer uma escolha na sua vida.
E aqui tá, vamos transcorrendo aí. Olha aqui. É o 25, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo. Para aí. Moisés tinha 40 anos. Talvez ali ele ia viver até o... Porque quando Moisés morreu mais de 120, 130 anos por aí. Quantos? 120. Então ainda tinha mais 80, né? Vocês acham que 80 anos é pouco tempo, irmãos? Não, irmão Jesus tem... Só não tem 80 ainda, né, irmão? 72. É muito tempo, irmão. Não é pouco tempo. Mas Moisés viu toda esta vida dele aqui como pouco tempo. Sabe por quê? Porque Pedro disse: um dia para Deus é como 1000 anos para nós. E o homem que mais viveu nessa face da terra, quem foi? Obrigado, os homens aqui estão... Viveu quantos anos ele? Quanto? Quantos, irmãos, vocês? Matusalém? 969, parece. Vocês estão entendendo onde eu quero levar o pensamento de vocês? O homem que mais viveu sobre essa terra, relatado na Bíblia, não viveu nem um dia no tempo de Deus. Aleluia! Esta foi a visão de Moisés. Ele disse: não, eu posso viver aqui. E Davi disse: vale mais o que, irmão? Um dia na casa, nos átrios do Senhor, do que 1000 anos. Né? Vocês estão entendendo? Então a nossa visão é essa daqui. É a visão pela fé. Se você tiver esta mesma visão de Moisés, não importa o que o mundo te ofereça. Irmãos, pode te oferecer a vida de uma rainha, a vida de um rei, como ofereceu para Moisés, mas se você tiver a fé correta, você não aceita. Porque nós temos o sexto sentido. E o sexto sentido faz nós vermos as coisas pelo invisível. É aqui que eu li aqui, ó. É aqui, ó. Olha. É o verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. Como é que está na sua Bíblia aí, irmão? Já pensou? É a prova das coisas que não podemos enxergar com esses olhos. O que os olhos naturais não enxergam, a fé enxerga. E aqueles egípcios, eles só tinham visão natural, eles não tiveram essa visão espiritual. E esta mensagem, a palavra de Deus, ela veio para quem tem visão espiritual. Quem tem visão carnal, ele não vai ver a palavra de Deus como ela é. Irmãos, estou meio doente hoje, você me perdoa se eu não conseguir aqui. Mas eu tinha que trazer isso para vocês. Olha aqui. Verso 26, aí nós estamos no Hebreus 11. Tendo por maiores riquezas. Olha aqui, ó. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Vocês sabem o que é vitupério? Cadê o meu ajudante aqui? Levanta aqui, rapaz. O que é vitupério? Vergonha. Sofrimento, vergonha, não é isso? Vocês estão entendendo? O que Moisés teve por riqueza? Irmãs, o diabo chama as irmãs da mensagem de cigana. Chama os nossos índios de índio de velório. Deixa eles chamar, eles estão olhando pelo natural. Não importa, irmão, não é como o mundo te vê, meu irmão, é como Deus te vê. Aleluias! O que o mundo acha de mim,
no sentido espiritual, eu estou pouco me importando. O importante é como Deus está te vendo. Aleluia. Esse homem aqui, se nós não colocássemos o nome dele aqui, irmão Jesus, nós ia chamar ele de louco. Se eu não tivesse colocado o nome dele aqui, porque, olha, é o verso 26, né? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, que é vergonha, sofrimento, tá? Do que os tesouros do Egito. Esse Moisés era louco, irmãos. Aos olhos naturais era. Que o homem deixar o trono, irmão, deixar aqueles servos, aquelas mulheres que ele podia escolher, ele podia ter muitas. Todo ouro, o Egito tinha um ouro ali, a riqueza. Ele deixar aquilo para ir sofrer, levar chibatada. Não, esse homem é doido. Mas é louco para o mundo. Aleluia. E se você quiser ser salvo, meu irmão, minha irmã, você tem que ser louco para o mundo. Aleluia. Somos loucos mesmo, estamos ficando loucos para o mundo. E quanto mais louco você fica para o mundo, mais são você está para Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ver o Moisés terminar aqui, ó. Olha aqui. Ó, do Egito, aí, irmão Léo está lendo, porque tinha em vista a recompensa. Entendeu? Sabia que por mais rico que ele estivesse no Egito, quando ele chegasse nos 120 anos, ele ia para o pó da terra, ia ser uma estátua, uma múmia, né? Mas ele viu que se ele cresce na palavra, se ele seguisse a Deus, ele ia ter uma vida eterna. E não há dinheiro na face da terra que possa comprar uma vida eterna. Aleluia. Aí aqui, ó, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. E às vezes, irmão, nós temos vergonha de falar que somos cristãos, com medo de um vizinho falar alguma coisa, com medo de um colega falar alguma coisa para nós, né? Moisés sabia que os hebreus, o Egito odiava aqueles hebreus, você sabia disso, a crença deles, porque os egípcios eram pagãos, e aqueles hebreus adoravam um Deus invisível, então eles eram odiados. Por isso, quando José falou: pai, é o seguinte, pai, ó, quando você chegar, o pai fala que é criador de gado, porque os egípcios aqui, eles odeiam nós, eles odeiam os pastores de ovelha, que eles eram os pastores de ovelha. E José era a perfeição, era um tipo da perfeição, você sabia disso? Foi o homem mais perfeito humanamente, fora de Jesus, que teve sobre essa terra, foi José. E mentiu. E Jacó é o quê? O que significa Jacó? Vocês sabem? A graça. Amém. Então José errou, irmão Jesus. Aí chegou a graça e consertou. Quando o faraó perguntou, disse: não, teus servos são pastor de ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Mas eles eram odiados. E Moisés sabia que quando o faraó soubesse, o faraó ia se irar com ele, se irou. Mandou perseguir Moisés, que ele teve que fugir. E sabe o resto da história. Olha aqui, ó. Não temendo a ira do rei, porque ficou firme, vendo, está lendo aí, irmão, o invisível. Ei, irmão, vendo o invisível. A fé, ela vê o invisível. Enfermidade, o que é enfermidade, irmão? Enfermidade é uma coisa visível ali no corpo. Se você olhar pelos olhos natural, você não vai ver a cura, mas se você olhar pela fé, você verá. Deixa eu dar só dois parágrafos aqui. Eu estou pregando para vocês essa mensagem aqui. Eu comi ela e estou passando para vocês. Amém? Olha aqui, ó. 36. Não há como agradar a Deus a não ser pela fé.
Escritura afirma claramente: sem fé é impossível agradar. A única maneira de agradar a Deus é pela fé. Então, se a fé discorda da ciência, e a ciência discorda da fé, isso as coloca no limite uma da outra. Então devemos fazer uma escolha como Moisés fez. Irmão Léo, é difícil um jovem, irmão. O senhor tem quantos anos? Eu tinha a sua idade quando eu fui batizado. Falei para você, né? É difícil um jovem, irmão. Hoje eu já estou mais velho. Mas é difícil hoje um jovem, que o mundo tem muita coisa boa para oferecer. Não é só para jovem, não. A religião hoje ela tem muita coisa boa para oferecer. Não é coisa ruim, não. Mas é difícil um jovem, tem que ter o Espírito Santo naquele jovem, irmãos. Aqueles jovens hebreus estavam aprisionados ali na Babilônia. E eles fizeram um desafio: não, você dá comida para nós, deixa que nós vamos comer nossas folhas mesmo aí, vamos dar um prazo. E Deus vindicou aqueles jovens, ficaram mais formosos do que aqueles jovens lá do Babilônia. Porque eles tiveram uma visão pela fé, meu irmão. E é essa visão que nós precisamos. Agora isso aqui eu quero que crave bem fundo aqui no coração de vocês. Agora, se perdermos a fé, preste atenção, então nunca teremos uma oração respondida. Ei, meu Deus. Porque é necessário que primeiro aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é premiador dos que o buscam. Então, se perdermos a fé, nossas orações serão anuladas e não chegaremos a lugar nenhum. Agora tem uma maneira de receber cura. Eu vou finalizar aqui com Crônicas, Segunda Crônicas. Segunda Crônicas. Crônicas. Para frente de Salmo ou antes, irmão? Para frente, né? Me ajuda aí, irmão Francisco. 7. Me dá aí, você achou? Olha aqui. Vou dar um ensinamento para nós. Às vezes aqui a gente... Segunda Crônica, aqui, eu já estou achando aqui também, depois de Reis. 7. Segunda Crônica 7. Nós queremos ser curados. Eu quero. Nós queremos receber as bênçãos de Deus. Todos nós queremos. Mas há um requisito aqui que Deus pede. São 4. Aqui, ó. Verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a noiva hoje, irmão, você se chama pelo nome de Deus, você tem o nome dele no seu batismo, amém? Vamos lá, se humilhar, irmão, cara, não é se humilhar para outro homem, não, se humilhar de abaixo das potentes mãos de Deus, reconhecer que nós não somos nada para Deus, se humilhar para Ele. É o primeiro passo. O segundo passo, e orar. Será que nós não temos faltado a oração? Será que nós já nos levantamos, irmão, já vamos trabalhar com a pressa e já esquecemos de orar? Será que nós, quando vamos almoçar, já não lembra mais do Criador, de quem foi que proveu aquilo, não dá graça? Será que quando vamos dormir, nem lembramos mais de Deus, não deitamos e acordamos sem lembrar de Deus e queremos que Deus se lembre de nós?
Então nós temos se afastado e ele tem ficado parado e nós temos saído de perto de Deus. E buscar a minha face. Veja, nós buscar a face de Deus, irmão. E buscar-me-ei. Cadê Jeremias, irmão Francisco? Me ajuda. E buscar-me-ei. E me achareis. Quando? Me buscar de todo o vosso coração. O que é coração? É sentimento. É amor. Às vezes nós fazemos só oração. Eu estou pregando para mim, irmãos. Nós, oh Deus, abençoe esse alimento. Tchau. Levantamos da cama. Deus abençoe o meu dia. Fazemos uma coisa assim, irmão, como fosse um rito. Não, se nós queremos as bênçãos de Deus, nós temos que mudar. Se nós queremos as respostas de Deus, nós temos que mudar. Nós temos que sair desse estado de parasita. Aleluia! Aleluias! Não tenha preguiça de glorificar, não. Você está com a língua enferrujada, irmão? Será que nós estamos com a língua nossa enferrujada? Eu não quero ser pastor de uma igreja morta, não. Eu quero ser pastor de uma igreja viva na palavra. Uma igreja que glorifica. Uma igreja que exalta a Deus. Uma igreja que tem os dons do Espírito Santo dela. Esse é o meu desejo, Senhor. Aleluias, aleluias. Não tenha vergonha dele não, meu irmão. Deixa chamar nós de santo rolador. Deixa o diabo latir, ele é um cachorro. Aleluias! Eu quero mudar. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero ser um melhor pastor. Eu tenho lutado. Eu não estou satisfeito com a minha condição. Não. Deus sabe disso, eu quero ser melhor. Eu ainda estou falho. Eu preciso buscar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso orar mais. Mas cada um de nós precisamos trazer para si essa responsabilidade. Deixa eu terminar aqui, ó. Olha aqui, ó. São 4 coisas. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Se converter. Seus maus caminhos. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mentia mais. Se converter. Seus maus caminhos. Então depois disso, o que vai acontecer, Deus? Fala para nós através da palavra o que vai acontecer. A igreja está lendo aí. Irmão Léo, o que vai acontecer depois disso aí, irmão? Está vendo? Mas precisa disso aqui. E às vezes o pregador só lê a flor ali, ó. Só a flor. Esquece de trazer a igreja a isso. Se nós queremos as bênçãos de Deus, esse aqui são as etapas.
Após essas etapas, então está aí, irmão, o que o senhor leu. Então, o que é então? É o pai falar para o filho, filho, se você fizer isso, então eu te dou isso. Então, eu ouvirei dos céus e perdoareis os seus pecados e sarareis a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desta igreja. Você já pensou uma igreja que tem os olhos de Deus abertos e os ouvidos de Deus atentos para a oração? Nada vai parar na nossa frente da nossa oração. Aleluia! Nada vai parar na frente da nossa oração. Mas diz o mensageiro aqui, ó, se perdermos a fé, olha aqui, parágrafo 39. Então, tudo o que podemos pensar nesta manhã, pode dizer nessa noite, é nos apegar à fé. Então, se perdermos a nossa fé, todas as nossas esperanças se vão. E se perdermos a fé, toda a nossa realidade espiritual se vai. Pois se você não pode ter fé nas coisas que vê, pois as coisas que você vê são todas perecíveis, quanto mais as que nós não vemos. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos orar a Deus e buscar de Deus. E se alguém enfermo, irmão, ora, irmão, eu creio no poder de Deus. Vamos desafiar essa enfermidade. Eu faço um desafio com você nesta noite. Creia de todo o teu coração e esse mal vai deixar a tua vida. Se Deus está conosco, aonde estão os seus milagres? Aonde estão os seus benefícios? Ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu estou aqui para impor as mãos sobre você, e você crê pela fé e ser curado, ser curada nesta hora. Vem aqui no nome de Jesus, irmão. Vem aqui, fecha os olhos, igreja. Ó, meu irmão, pelo poder da palavra, seja curado, seja fortalecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta agora, pela autoridade do Espírito Santo, creia de todo o teu coração. Vá crendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, ó meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Sinta o toque do Espírito Santo. Seja curado pelo poder da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai em paz, vai crendo. Ó criança, seja abençoada pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vai em paz. Ó meu irmão, Deus deu o desejo do seu coração. Seja realizado o teu desejo. Tenha fé. Creia na palavra de Deus, que Ele vai abrir as portas para você. Saia todo mal, todo pensamento errado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá crendo, meu irmão. Aleluias. Ora, igreja, vamos orar. Ó, meu amado irmão, meu querido, aqui está você. Abençoa esta vida, Senhor, que todo mal seja repreendido, todo pensamento contrário, tudo aquilo que não te agrada, seja retirado da vida do meu irmão nesta hora. Deus te abençoe, Deus te cura. Vá crendo, meu irmão, no nome de Jesus Cristo. Tem uma criança na UTI, na incubadora. Nessa hora, Senhor, como é o nome da criança? Oi? Elisa. Ó, Elisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Elisa, seja curada,
seja liberta no nome do Senhor Jesus Cristo, Elisa. Que este mal saia da tua vida, para que os teus pais possam saber que Deus é Deus. Nós oramos com esses irmãos. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa os irmãos, todos esses irmãos que estão debaixo desse ministério, aqueles irmãos de Itapuá, aqueles irmãos de Itaiangaça, todos esses irmãos, ó Pai, nós estamos nos ajudando uns aos outros. Senhor, que o Senhor abençoe cada um nesta hora, que eles possam sentir no seu coração esta unção, esta bênção maravilhosa em seu coração, como nós estamos sentindo aqui, Senhor. Ah, Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Que a tua glória seja sobre nós, Senhor. Que o teu poder seja manifesto mais uma vez, Senhor. Que o Espírito Santo possa ser presente em nossa vida, em nosso meio. Nós precisamos disso, Senhor. Senhor, ajuda o teu povo. Dá uma boa semana para o teu povo. Dá um bom trabalho para o teu povo, Senhor. Guarda, livra de todos os males. Ah, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Até quarta-feira nós estaremos aqui, pela graça de Deus. Próximo domingo a Santa Ceia do Senhor. É dia 5, né? Dia 5 teremos a Santa Ceia.